e o parecer 003/2004, tá? Eu quero desejar uma boa noite a todos, né? E agradecer mais uma vez pela presença de vocês, por estarem aqui, né? Por poderem estar aqui prestigiando o curso e que eu possa contribuir hoje um pouco mais no conhecimento de vocês sobre a lei e sobre o parecer. Bom, a Lei 10.639, ela surgiu inicialmente com, vamos dizer que um dos grandes, né, que mais solicitou e brigou e lutou, é isso mesmo, brigou e lutou e pediu para que o currículo das escolas fossem mudado, foi os movimentos sociais e o movimento negro, tá? Por quê? Porque, como eu disse na aula passada, né, durante muito tempo, né, o que aconteceu? Os livros didáticos, né, e as escolas, o currículo, ele sempre trazia a história do negro de forma errada, trazia o negro sempre de maneira jocosa, sempre de maneira, né, que ele era o escravo, e sempre contava a história de maneira errada. E aí, durante muito tempo, né, os militantes de movimentos sociais, de movimento negro, sempre solicitaram que essa mudança fosse feita. Por quê? Porque não é justo, né? Não era justo as crianças negras, né, e o jovem negro, ele ser prejudicado, ele não ser valorizado. E essa história do povo africano, né, e da população africana e negra brasileira não ser contada de forma correta. Então, por conta disso, né, houve muitos debates, muitas lutas para que essa lei viesse a se concretizar, ser consolidada dentro do currículo. E isso ficou mais próximo, pessoal, com a aprovação da Constituição de 1988. A partir da Constituição de 1988, foi possível, né, se abrir um debate para que essa ação afirmativa ela pudesse ser concretizada, né? Porque a Lei 10.609/2003 e o parecer, eles são uma política de ação afirmativa, isso mesmo, né? Por quê? Porque a partir dessa lei, né, que alterou, o que é a Lei 10.000, né? A Lei 10.639, ela foi criada, né, em 2003, ela foi aprovada em 2003, né? E ela alterou a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas, né? A lei maior curricular do nosso país, para que a educação básica, né, que ela compreende o quê? Desde a educação infantil, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio, desde as nossas crianças até os nossos adolescentes, eles tivessem a oportunidade de conhecer uma história diferente, né? Que eles pudessem ter uma história que valorizasse a população negra e que pudesse valorizar essa cultura que é nossa, essa cultura que é do povo brasileiro também, e que pudesse trazer, né, o negro, né, de maneira correta, né, que pudesse evidenciar todas as contribuições que a população negra fez e faz para a construção desse país. Então, que essa história parasse de ser contada como ela era contada desde o período escravocrata, né? Desde o período do Brasil colônia, desde quando o Brasil foi colonizado, que foi contado que o negro era escravo, que desde a África ele era escravo, e é errado. Então, por isso, mediante as manifestações, mediante a aprovação da Constituição de 1988, e que vocês viram na aula passada, né, na quinta-feira passada, com a professora Bartolina, que o artigo 5º, né, da Constituição, ele traz bem isso, né? A questão da igualdade dos direitos, né? Ele contempla isso. Ele fala
né, o artigo 5º da Constituição de 1988, a Constituição Federal, ele fala dessa questão dos direitos iguais, dessa legalidade. Então, a partir disso, né, os estudiosos, né, e todos que faziam parte do movimento negro, que vinham já solicitando, né, que vinham já, né, fazendo as discussões para que ocorresse essa mudança, eles, né, juntamente com os estudiosos, fizeram com que essa lei pudesse se tornar uma realidade. Só que essa lei, ela foi consolidada e foi criada por um deputado federal que é aqui de Campo Grande, que é o Benhur Ferreira. Isso é muito importante que seja dito, né? Porque o Benhur, ele que é o criador, vamos dizer assim, ele é o pai da criança, né? Ele que criou essa lei. Na época, o Benhur, ele era do Partido dos Trabalhadores, isso também é importante que se diga, né? Hoje, não mais, ele não faz mais parte, mas na época ele era, e ele que apresentou essa lei, né? E essa lei foi aprovada e sancionada na época, né? Pelo governo do Lula, né? Nessa época. Enfim, essa lei ela foi aprovada e ela alterou, né? A Lei de Diretrizes e Bases 93/94/1996. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a lei e sobre o que seria esse parecer 003 de 2004, tá? Então, em 2003, essa lei ela foi sancionada, como eu disse para vocês, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei maior, né, que é a lei que rege o currículo da educação aqui no Brasil, né, e que inclui no currículo oficial da rede de ensino, tanto pública como particular, a obrigatoriedade da presença da temática da história e da cultura afro-brasileira e africana. É importante que se diga que é obrigatório. Então, assim, não é algo assim que se diga, não, eu posso trabalhar se eu quiser ou não. Não, tem que ser trabalhado, porque ela alterou, ela é uma lei. Então, por exemplo, se alguma família, se algum pai quiser ir lá e quiser cobrar isso, ele tem o direito, por quê? Porque isso oficialmente é obrigatório, tá? E ele está previsto no currículo. Então, a assinatura ocorreu após anos de lutas, como eu disse para vocês, né? Anos de lutas do movimento negro, né? Dos movimentos sociais, que, sem dúvida, os autores, né? E que, assim, que são os maiores autores que conquistaram isso, foram eles, né? Todos do movimento negro. No parágrafo 1º, o texto da lei cita que o conteúdo programático incluirá a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e a formação da sociedade nacional. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês, em que traz, né, duas pessoas muito importantes que fazem a discussão dessa temática. Uma é a professora doutora Petronília Beatriz, que ela, inclusive, é a relatora do parecer 003/2004, e a outra é a professora doutora Nilma Lino Gomes, que, além dela ser uma pesquisadora, ela é escritora, ela tem vários livros publicados, ela tem uma importância muito grande dentro do movimento negro, dentro das relações étnico-raciais. Ela foi ministra, né? Ela foi ministra da CEPIR, que era a Secretaria da Igualdade, e elas duas vão estar aqui falando um pouco sobre os 10 anos, quando a lei completou 10 anos, em 2013, a lei completou 10 anos de existência, e elas vão estar falando um pouquinho agora sobre o que aconteceu de mudança a partir dessa lei. Talvez seja a atividade mais importante que o Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África tenha feito até agora. Celebrar e ter um momento de reflexão acerca dos 10 anos da Lei 10.639, que
foi alterada pela 11.645. Os objetivos foram alcançados ou não foram alcançados? Eu já vou responder. Foram e não foram. Porque essa alteração é a expressão de um histórico aí de lutas, de reivindicações e de demandas, né, isso, e que tem protagonistas políticos, atores políticos que, organizando, sistematizando saberes, conhecimentos, acúmulos, experiências, tensionam o próprio Estado brasileiro, não é isso? A uma postura, a uma tomada de posição. E, ao tomar posição, construir políticas públicas. Então, é desse processo que nós temos vivido nos últimos 10 anos. Por isso, eu, particularmente, não sou adepta da leitura de que nada mudou. E não são simplesmente novos conteúdos. Não é nova postura diante da vida do mundo, diante das pessoas. Nós temos que consolidar o que não está consolidado, enraizar o que não está enraizado, superar e trazer novos debates e novos desafios. E assim, o movimento da sociedade e da produção do conhecimento continua. Ela não incide somente sobre a população negra, fortemente sobre a população negra, claro, porque ela é uma política curricular que visa o reconhecimento da história e da cultura dos africanos e dos afro-brasileiros na Constituição da Nação Brasileira. E isto deve ser feito por todos os brasileiros, porque a Constituição Nacional diz que todos nós temos que conhecer as raízes, as diferentes raízes que constituem a cultura brasileira e que constituem a história brasileira. Quer dizer, uma visão epistemológica que não pode excluir a raça enquanto construção social, cultural e política. Mas por que se privilegiariam as africanidades? Porque elas estão fora. Como superar esse abismo que o Boaventura de Souza Santos chama a atenção, desse pensamento abissal, do lado de cá e o lado de lá da linha, o lado da civilização, o conhecimento, a ciência, o outro lado sem lei, sem regras, sem direitos, sem conhecimento, onde é que no imaginário, inclusive da produção do conhecimento, é isso, o continente africano e toda a sua dimensão está colocada. Mas o que a gente tem como sendo ensinado ainda hoje? É a história a partir da visão do Ocidente, que exclui, considera menor essa história. Então, nós estamos diante desse desafio epistemológico aí, que diz respeito ao próprio continente africano e à compreensão que se tem desse continente africano. A gente está, sim, avançando, não se pode dizer que não. Mas, por outro lado, há muitas coisas que atravancam. E uma das coisas, sem dúvida alguma, é o mito da democracia racial. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana está desconstruindo o mito da democracia racial ou está construindo um novo contorno, uma nova forma de expressão? Essa é uma pergunta fundamental. Não se pode desconsiderar também, nessa produção do conhecimento, toda uma trajetória de luta antirracista que é relevante para compreender as relações raciais no Brasil. Por que muitas pessoas ainda têm medo de pronunciar a palavra negro diante dos negros, é claro? Nós sabemos que hoje estão em curso várias medidas de ações afirmativas, né? Isso voltada para a educação superior, cotas, bônus, pontuação adicional, lei de cotas das federais. E esses estudantes, eu chamo a atenção de que eles estão levando para dentro, trazendo para cá, né? Para dentro da universidade, novos saberes, não é isso? Jeitos de ser, vivências outras, uma outra corporeidade, uma outra forma de lidar com o conhecimento, uma redefinição da educação superior por dentro. E aí que nós entramos num outro campo de debate. Que me adianta eu ensinar história e cultura afro-brasileira e africana e sair da sala de aula, passar pelas faxineiras e não dizer boa tarde, bom dia? Acho que compreender esse contexto e repensar em uma perspectiva emancipatória e antirracista é papel da democracia. E se é papel da democracia, é papel da universidade. E se é papel da universidade, é também papel dessa sociedade de todos nós.
Bom, então, aí nesse vídeo, né, de 5 minutos e um pouquinho, vocês puderam, então, conhecer um pouco da fala da professora doutora Petronília Beatriz e da professora doutora, né, Nilma Lino Gomes, né? Então, são duas figuras importantíssimas para todos nós, assim, que pesquisamos dentro das relações étnico-raciais e para todos que militam dentro do movimento negro, porque elas são pessoas que já estão há muito tempo, têm pesquisas, têm artigos, livros publicados, né? Com toda a história, né? E com todas as contribuições que elas vêm fazendo durante esse período todo. Então, assim, vamos elencar aqui algumas falas, né, das duas. Primeiro, assim, a professora Nilma Lino, ela coloca, né, dessa importância que a lei tem e que não seria, por exemplo, algo, porque tem que ser tratado diferente, porque, por ser a população negra, então teria que ter esse tratamento diferente. Não, não é isso. Acontece que, por conta da grande questão do mito racial, né, dessa questão que foi criado e popularizado a partir, né, de um livro, né, e de um escritor, o que ocorreu? O mito da democracia racial no Brasil, ele é colocado como se todos tivessem os mesmos direitos. E que o certo seria isso, que todos os brasileiros deveriam ter os mesmos direitos e deveriam receber os mesmos tratamentos. Mas só que a história mostra que isso não é verdade, né? O que a história mostra em relação à população negra, né? A população negra, o Brasil, historicamente falando, ele foi o último país que acabou com o período escravocrata. E ele acabou com esse período escravocrata porque ele foi praticamente assim obrigado, né, por sanções e por exigências da Inglaterra, porque senão o Brasil teria continuado com o período da escravidão com os negros aqui. E a partir disso, e mesmo depois, a partir desse período, de ter vindo a Lei Áurea, né, que essa história contada, né, por muito tempo foi contada pelos livros didáticos, né, da Princesa Isabel, que aprovou a Lei Áurea no dia 13 de maio, né, o que acontece? Não foi feito nada, não foi criado uma política pública para que pudesse ajudar os negros, para que pudesse inserir a população negra socialmente falando. Então, por conta disso, o negro, né, toda a população negra, ela ficou à margem da sociedade por muito tempo, né? Olhando também historicamente, olhando para a história do Brasil, os negros, eles demoraram muito a poder ter acesso à escola, a poder ter acesso do voto no Brasil. Então, tudo isso foram políticas que prejudicaram a população negra. Pensando que outros povos que vieram para o Brasil, eles tiveram políticas que acolhessem, que ajudassem eles a virem trazer suas famílias para o Brasil, como ocorreu com os japoneses, com os italianos, né, os espanhóis. Então, assim, houve políticas, né, que ajudasse essas populações, né, e que assim facilitava, né, questões de conquistas de terras, né, que eles pudessem se estabelecer aqui no Brasil. O mesmo não ocorreu com a população negra, que já estava aqui e estava à margem da sociedade, e isso ficou por muito tempo. Então, o que o movimento negro e todos, né, que militam dentro dos movimentos sociais e no movimento negro sempre cobraram? Que cada vez que o negro ele tinha menos oportunidades e que ele não ia à escola e que ele não tinha acesso à educação, ao conhecimento,
Isso fazia o quê? Que ele continuasse mais à margem e que ele continuasse sendo o quê? Discriminado e não conseguisse evoluir, né? Na história, a gente sabe que a primeira favela que foi construída no Rio de Janeiro, ela foi construída o quê? Foi construída por negros, ex-escravos, né? Que foram morar nesse lugar e que foram morar nesse lugar porque era um lugar que tinha para eles morarem, né? Porque eles não tinham emprego, eles não tinham documentos, eles não tinham nada. Então, eles foram construindo barracos e essa favela hoje, né? Que hoje, popularmente, a gente utiliza o nome de comunidades, né? Existe até hoje, no Rio de Janeiro. Então, historicamente falando, não houve uma política de acolhimento, uma política que pudesse inserir esse negro, essa população, dentro da sociedade. Então, por conta disso, né, sempre o negro foi visto como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, como algo que não era bom, que não era positivo, ser uma pessoa negra, né? E aí, a partir da vinda dessas populações, né, desses outros povos do mundo inteiro para cá, também foi um meio, né, que o governo, na época, né, utilizou para o quê? Para que pudesse ocorrer um branqueamento da população. É isso mesmo, um branqueamento, porque aí, a partir do momento que houvesse as misturas entre raças, né, iria ocorrer o quê? O branqueamento, né? E foi o que ocorreu mesmo, por essa mistura, né? Hoje nós temos o quê? Negro da tez clara, negro da tez escura, porque esse é o nome que fala, né? Esse é o nome correto que se utiliza para se falar da cor do negro, né? Existem os negros da tez mais clara, o negro da tez mais retinta, que é o negro que é mais escuro, né? Então, em vez de eu falar um negro da cor mais escura, é um negro retinto, né? Enfim, então, por conta disso, né? E pensando que para se inserir esse negro na sociedade, ele precisaria ir à escola, ele precisaria, né, estudar, né, por muito tempo, né, depois que ocorreu essa liberação, depois que ocorreu essa inserção, né, do negro na escola, na sociedade, ainda assim tinha-se dificuldade para se contar essa história, né? Essa história ela não era contada corretamente. Então, a partir da Lei 10.639/2003, isso se tornou obrigatório, né? É obrigatório esse ensino dentro das escolas. Só que vocês viram aí que tanto a professora Petronilha e a professora Nilma Lino Gomes, elas colocam que desde a criação da lei, aí elas falam em 2013, né? Esse vídeo é de 2013. Elas colocam que não é possível se dizer que a lei ela foi consolidada, mas também não é possível não dizer que isso não ocorreu. Porque hoje nós estamos em 2021 e eu estou aqui falando com vocês sobre a lei, né? Então, é claro, e também a gente não pode dizer que essa lei ela não aparece nos currículos. Eu sou professora dentro da rede municipal e eu posso falar que na rede municipal essa lei ela aparece já inserida nos currículos, tanto da educação infantil como no ensino fundamental 1. Eu posso falar das duas fases que eu trabalho. Eu não posso falar do sexto ao nono, porque eu não conheço o currículo do sexto ao nono. Mas na educação infantil e no ensino fundamental, ela já aparece. Agora, é claro, mas por que ainda, então, que essa lei ainda não é trabalhado? Por que as escolas ainda só trabalham o 20 de novembro, só no Dia da Consciência Negra? Porque esse trabalho ele exige que o professor ele se desconstrua, ele tenha um outro olhar, ele desconstrua tudo aquilo
de conhecimento que ele tem para ele compreender e ele tenha uma sensibilidade para isso acontecer. Porque, sim, se o professor ele não tiver essa sensibilidade, essa lei ela nunca vai ser efetivada dentro da escola. E isso não parte só do professor, isso parte da coordenação pedagógica, isso parte da escola, da direção, né? E isso tem que estar inserido dentro do projeto pedagógico da escola. Por quê? Porque precisa haver um movimento dentro da escola para que isso ocorra, né? Assim, e esse professor, né, essa coordenação pedagógica, essa direção, eles precisam se desconstruir, eles precisam verificar que realmente é importante, que não é correto eu só contemplar histórias infantis que falem só de personagens, heróis brancos, loiras, né? Eu preciso também contar histórias infantis, eu, enquanto professora, eu preciso contar histórias onde tenha protagonistas negros. Sabe por quê? Porque as crianças negras precisam ter referências, elas precisam ter pontos de referências, elas precisam ver que existem heróis negros também. E elas precisam conhecer, não só a criança como a adolescente, ela precisa conhecer a história contada, real, de como é. Porque ninguém quer se parecer com algo ruim, com algo negativo, não é verdade? Né? Ninguém quer dizer que é descendente de um povo onde só tem doença, onde só tem gente morrendo, onde só tem gente passando fome. Porque na década de 80, quando eu era criança, eram essas as referências que eu via. Eu lembro até hoje daquele movimento que os cantores, né, norte-americanos fizeram para arrecadar alimentos para a Etiópia, que é um país do continente africano, né? Eu lembro disso. E o que passava? Aquelas crianças todas desnutridas, aquelas crianças todas passando fome. E aquilo marcou a minha infância, porque eu só via que lá as pessoas, né, passavam fome, que não tinha nada de bom. Né? Então, e isso ficou marcado na minha memória afetiva até hoje, né? E na realidade não é só isso, né? Porque os países do continente africano são países riquíssimos. É claro que existem, né? Existe uma parte que tem, sim, como aqui no Brasil também tem, né? Não tem pessoas que passam dificuldade aqui no Brasil, como em qualquer outro país. A grande potência dos Estados Unidos, né? Será que lá nos Estados Unidos não tem ninguém que passa fome? Não tem miséria? Não tem gente, não tem morador de rua? Tem sim. Tem morador de rua, tem pessoas que passam fome, tem pessoas que morrem de frio, porque lá o frio é severo, né? Só que quando se fala do continente africano e dos povos e dos países do continente africano, sempre era colocado de maneira negativa, que lá todo mundo morria de fome, que lá não tinha nada de positivo. E não é verdade. Isso é erroneamente errado. Então, o professor, a professora, ele precisa ter esse conhecimento e ele precisa ter essa sensibilidade, sabe? Por quê? Por que eu digo essa questão da sensibilidade e essa questão, né, dessa mudança, dessa quebra de paradigma por parte do professor? Porque é um desconstruir, você tem que desconstruir o seu olhar e você, muitas vezes, tem que desconstruir conhecimentos que você adquiriu lá na sua família. Ah, mas está errado. Não, não está errado. Você precisa sensibilizar, porque muitas vezes, né, o conhecimento que a gente teve no período da escola, ou até mesmo no seio da nossa família, foi o que nos passaram algo negativo sobre a população negra. Então, ao invés da gente ficar sempre no achismo, é interessante, é importante eu ir buscar saber, né? Eu ir buscar mais informações sobre o assunto, para mim poder falar, né? Então, se eu não sei,
eu vou buscar, eu, enquanto professora, eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que fazer essa desconstrução, porque eu tenho que pensar que esse respeito, ele tem que ser dado. E o conhecimento, ele tem que ser formalizado de maneira igual para as crianças, e não só evidenciar a Branca de Neve e os 7 anões. Que legal, é muito legal essa história, né? É legal. A Cinderela, é Cinderela, legal, né? Ela é uma personagem, uma protagonista loira, mas é importante também eu contar a história da Bruna e a Galinha de Angola, que também é uma personagem negra, né? Eu preciso também contar a história do Príncipe Preto, né? Eu preciso contar histórias, eu preciso trazer para minha sala de aula, enquanto professora, um artefato cultural, eu preciso trazer a boneca negra. Eu preciso trazer uma boneca negra, porque para a criança, desde lá do berçário, ela saber que existem bonecas negras, que não existe só boneca branca. Porque eu vim de uma geração, enquanto criança, que as crianças assistiam que programa de televisão? A Xuxa. A Xuxa é o quê? Loira do olho azul, né? Então, assim, a personagem principal, né, a apresentadora principal do programa infantil na década de 80, até na década de 90, era quem? Era a Xuxa, uma loira. Não tinha uma apresentadora negra, né? Então, assim, a gente precisa, as crianças precisam dessas referências. Por quê? Porque ele precisa acreditar que um dia, ele também, se ele quiser, ele pode um dia ser um jornalista, ele pode também um dia ser um apresentador de programa, ele pode ser um dia cantor, ela pode ser uma bailarina, aliás, ela pode ser o que ela quiser, a criança ela pode ser o que ela quiser, desde que tenha oportunidades iguais, que ela tenha uma família que ampare ela, que a proteja, e que o Estado ele possa dar esse suporte, ele possa dar direitos iguais para as crianças. Então, por isso que a lei ela é muito importante que ela seja consolidada, né? Eu estou vendo aqui algumas falas de vocês aqui, né, no chat, que a Fernanda Gomes de Oliveira, ela fala, e as religiões de matriz africana, como é abordada em sala de aula? Pois é, Fernanda, a religião de matriz africana, ela está inserida dentro das africanidades, porque não tem como você falar da Lei 10.000 e você não falar de toda a riqueza e a potencialidade que é a cultura africana. E quando você fala em cultura africana e das africanidades, você está falando de música, de dança, de religião, você está falando de histórias infantis, você está falando de protagonistas negros e negras. Não tem como você não fazer essa abordagem, né? E por isso que nós, enquanto professores, né, professoras, nós precisamos ser bastante coerentes nisso, né? A gente precisa refletir muito sobre algumas ações que a gente toma em sala de aula, né? Por exemplo, rezar o Pai Nosso antes de começar a aula. Será que realmente é importante eu rezar um Pai Nosso? Será que eu rezar esse Pai Nosso antes de iniciar essa aula, será que eu vou estar sendo respeitosamente com todos os meus alunos? Não que eu seja contra, eu não sou contra, não é isso. Mas se eu quero contemplar, né, todas as crianças, eu tenho que repensar essa prática. É importante fazer uma oração? Mas é uma oração universal. Ela não é bem assim. Porque o budismo não utiliza, né? E se eu tiver uma criança budista? E a criança que é candomblessista? E a criança que é umbandista? De família? Então, eu tenho que rever esse meu posicionamento, né? Eu tenho que repensar. Não que eu seja contra, não é isso. E não é errado também, mas eu tenho que repensar essa minha prática, né? Principalmente em relação à questão da religião de matriz africana. Porque, como a André Velasque mesmo coloca, né, essa questão de fazer o conteúdo sem preconceitos, e realmente, eu tenho que buscar falar com naturalidade, com tranquilidade. Eu não vou trazer rituais que é feito dentro da religião, não é isso. Mas se eu tiver uma criança que me pergunte,
que eu faça isso de maneira natural e que eu tenha conhecimento para me falar isso com naturalidade e com respeito, né? Com respeito. Por quê? Porque pode ser que essa criança seja de uma família candomblessista, umbandista, né? E aí? O que eu faço? Né? E até mesmo a criança que possa vir com turbante, né? Em 2019, eu estive numa escola estadual fazendo uma fala, e aí teve uma professora que falou que ela não soube como lidar com a situação, porque ela tinha um aluno que ia, né, com turbante para a escola, e na aula, e assim, as crianças ficavam debochando, rindo, tal, aquela coisa toda, e ela mesma ela não sabia o que fazer, né? Ela não sabia que atitude que tomar, né? Que aí a direção, né, veio, conversou, tal, e chamaram os pais, tal, e conversaram com as crianças, para que isso não ocorresse mais. Por quê? Porque isso é discriminação, é preconceito. Porque o turbante, né, ele é uma indumentária sagrada, ele é algo que faz parte das africanidades, da cultura africana, e que tem que ter respeito, né? Que não é que o professor vai evidenciar isso dentro da sala de aula, mas que se tiver uma criança que venha com essa indumentária, que ocorra o respeito não só por parte dos professores, da escola e das crianças também, né? Que isso seja uma coisa naturalizada, porque é natural, né? Porque cada um se utiliza do instrumento que acha que é mais correto para si e para sua família, certo? Aqui o professor e poeta, hoje mesmo estava falando com meu filho sobre respeito que temos que ter sem discriminação. É verdade. A Maria Estela Martins Ross, né, ela coloca, né, o Quiricu é uma grande história para trabalhar com a cultura negra. Realmente, Maria Estela, eu já trabalhei essa história, é incrível, né? Quem não conhece, dá um Google lá, ou entra no canal do YouTube, a história é toda disponibilizada no canal do YouTube. Eu já trabalhei essa história com uma turma de 3º ano que eu tive. As crianças amaram, é uma história incrível, tá? Para quem quer conhecer um pouco mais sobre o povo africano, é um desenho, né? Inclusive, é um desenho super premiado, e assim, é muito bacana, né? Para você mostrar realmente que antes dos negros virem para o Brasil, muitos deles eram reis, sim, reis, rainhas, lá no povoado onde eles moravam, né? E chegando aqui, né, vindo já desde o navio negreiro, eles foram escravizados. Então, o negro, ele nunca foi escravo, ele foi escravizado pelos povos europeus, né? E aí a Fernanda Gomes fala, obrigado, prof, pela explicação, é uma curiosidade. Sim, então, assim, é muito importante que ocorra essa quebra de paradigma. Eu digo para vocês que não é fácil, não é. Fácil não é. Mas hoje existe todo o material já disponibilizado na internet, muitas histórias infantis, elas estão aí para ser baixadas, né? E depois eu vou apresentar mais para frente no slide para vocês um material que é incrível, que é A Cor da Cultura, que foi um material que foi criado também pelo governo federal, já faz um tempo, né? Lá no começo dos anos 2000, esse material, e que ele está todo disponibilizado lá no canal do YouTube, né, para que vocês possam ter acesso. E assim, então, não existe o porquê o professor dizer assim, mas eu não sei trabalhar. Se já está contemplado, se já está inserido no currículo, né, da rede onde você trabalha, o que precisa agora? Precisa se aprender práticas pedagógicas para as relações étnico-raciais. Porque você não vai trabalhar a lei com as crianças, claro que não. Eu preciso saber as práticas pedagógicas que são preconizadas para que isso seja evidenciado dentro da sala de aula. E é isso que o parecer 003 de 2004, ele vem consolidar. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, a Lei 10.639/2003, ele altera
a lei maior, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a 93/94, né, de 20 de dezembro de 1996, estabelecendo assim, né, as diretrizes bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática. Então, na Lei 10.000, o que aparece? Aparece o artigo 1, que ele vem falando, né, que a lei que vem feita a alteração nos seguintes artigos. No 26A, né, lá da Lei de Diretrizes e Base, o 79A e o 79B. O artigo 26A, ele preconiza o seguinte, que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, ou seja, da educação básica, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira. Né? Então, isso aí já está posto. Então, o que precisa agora é que ocorra esse movimento por parte dos professores, por parte da coordenação pedagógica e por parte da direção e até mesmo do sistema de ensino. Porque quando ele fala que tanto rede particular como pública, ela deve preconizar, então é necessário que ocorra esse movimento de todos os sistemas de ensino, né? Seja ele público ou privado. Aí lá no parágrafo primeiro, né, ele coloca que o conteúdo programático a que esse se refere, né, que o artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. Então, pessoal, por que essa história precisa ser contada de forma correta? Porque, assim, não pode só ser contada que o negro ele era escravizado, que ele ficava no tronco, que ele levava chibatada, e que tudo isso acontecia porque ele era indolente, porque ele era preguiçoso, e não é nada disso. Né? Precisa ser contado que o negro ele foi trazido para o Brasil porque os europeus, eles não davam conta de fazer os trabalhos braçais que eram necessários se fazer. Então, por exemplo, o trabalho da lavoura. Quem é que fazia? Na lavoura do café, que teve o período, né, do café, da plantação de café, e isso foi uma riqueza por muito tempo no Brasil. Foi os negros que lá estiveram. Isso é retratado até em telas, né? De vários artistas plásticos, né? O negro lá sendo escravizado e trabalhando nesse trabalho braçal, que era desde a plantação, da colheita até a exportação desse café. Né? E assim, quando a gente olha para um estado como Minas Gerais, ele é um dos estados onde se houve, onde ocorreu muito a exploração do minério, porque o Brasil ele é rico, né? O nosso país ele é rico em minérios. E Minas Gerais, ele é um estado que houve muita exploração. Várias cidades do estado de Minas Gerais ocorreu muita exploração do minério. E quem fazia isso? Quem eram os protagonistas que faziam essa extração? Era o negro. Sabe por quê? Porque isso já era feito. Eles já realizavam essa atividade em alguns países do continente africano. Assim também como a questão da agricultura, né? Muitos negros que foram trazidos para o Brasil, esses negros, eles já trabalhavam na lavoura e na cultura. E o desenho Quiricu, ele vai falar isso, ele mostra isso, né? Porque ele mostra a aldeia do menino Quiricu, né? Onde ele morou e como o povo do qual ele pertencia vivia e qual que era o meio de subsistência deles. Então, aqui o Luciano Silva Guimarães ele está colocando que é Ouro Preto e Mariana, cidades históricas de Minas. Sim, essas cidades, né,
elas são ricas em minérios e por muito tempo foi feita a exploração do minério lá. E não é à toa, né, que a Vale do Rio Doce foi para lá e criou lá as barragens, né? Por conta desse meio, desse solo já ter, proporcionar isso para eles, né? Então, e foi o negro que fez esse trabalho. Então, economicamente falando, o negro, a população negra foi muito importante. E isso não era evidenciado. Não foi evidenciado, né? E até hoje as pessoas têm essa dificuldade. E quando, assim, tem essa dificuldade em colocar, né, essa importância da população negra. Não é dizendo que o negro ele é mais importante que a população branca. Não é isso. Mas evidenciar a importância que a população africana sempre teve para a construção do país, né? E aí vocês vão ver depois lá, quando chegar na lei de cotas, né? Que é muito questionado, que existem muitas pessoas que criticam, né? Mas a lei de cotas, na realidade, ela é uma lei que ela vem trazer o quê? Ela vem trazer, né, nada mais do que uma reparação com a população negra. Por quê? Porque por muito tempo a população negra ela não pôde ir à escola, né? E assim, e a partir da política de cotas, isso foi constatado, né? Estatisticamente falando, isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso tem pesquisas que comprovam, né? Que muitos jovens de famílias negras, a partir da lei de cotas, foram os primeiros que entraram numa universidade federal para estudar e que conseguiram concluir o ensino superior. Isso é constatado, isso é comprovado por pesquisas, né? Então, o artigo 79B, ele fala da questão do calendário escolar, incluir o dia 20 de novembro como um dia nacional da consciência negra. Tanto é que esse dia, pessoal, ele, em alguns estados aqui do Brasil, ele é considerado até um feriado nacional. Só que aqui, na nossa cidade, Campo Grande, ele não é considerado como um feriado. Em outras cidades do estado, como Corumbá, ele é considerado feriado, tá? Aqui, eu lembro que o deputado, né, deputado estadual agora que retornou, né, para o pleito, o senhor Amarildo Cruz, ele até entrou com um projeto-lei para que se tornasse, né, mas não foi aprovado, né, mas em Corumbá, eu sei que é uma das cidades aqui do estado, e se eu não estou enganado, se não me falha a memória, Jaraguari também, dia 20 de novembro é feriado. E aqui na nossa cidade não é, porque não foi aprovado pela Câmara dos Deputados, tá? Agora a gente vai ver um videozinho que fala um pouco dessa questão da educação, dessa questão da lei, né? E da importância de se trabalhar as africanidades na sala de aula. Meu nome é Maria da Glória Camado, eu sou doutora em Educação aqui pela Faculdade de Educação da USP. O meu trabalho foi enfrentamento do racismo no contexto escolar. E hoje nós vamos tratar aqui do histórico da Lei 10.639, a lei, né, que altera a maior legislação educacional brasileira para incluir a obrigatoriedade do ensino da história da África e cultura afro-brasileira no currículo do ensino básico e antigo ensino médio, hoje tudo básico, né? É resultante de um longo processo de luta do movimento negro. E aqui, essa imagem é para ressaltar, né, que a legislação educacional brasileira 9394/96,
alterada pela Lei 10.639 e posteriormente pela Lei 11.645, ao incluir a temática da história e cultura afro-brasileira e indígena, não é uma dádiva do Estado, é fruto de um longo processo de luta do movimento negro. Vale destacar que a lei é uma ação afirmativa que visa, trazer as contribuições dos povos africanos e depois indígenas no currículo da educação brasileira e na sociedade brasileira. Então, a lei, nesse sentido, ela vem destacar a diversidade cultural presente na sociedade brasileira. Pois bem, no período do pós-abolição, a gente sabe que o Brasil foi o último país a extinguir o sistema escravagista. E, segundo Boris Fausto, não o fez por benevolência, mas porque foi pressionado pela pressão econômica da Inglaterra, pelo movimento organizado pelos negros e abolicionistas. Foi uma conquista muito importante, porém, os negros foram abandonados à própria sorte, como diria Florestan Fernandes. Não houve nenhuma política pública para ajudá-los no acesso ao mercado de trabalho, no acesso à escola. Vale destacar que, em 1890, o Decreto 528 regularizava o serviço da introdução dos imigrantes no Brasil. A entrada dos europeus cumpririam a dupla função: introdução da mão de obra assalariada e o branqueamento da população brasileira, com vistas à construção de uma nação entendida como moderna naquela época. Então, as ideias de hierarquização entre as raças, a miscigenação como degeneração, ela teve o seu apogeu entre 1890 a 1920. O pesquisador Thomas Skidmore vai dizer que essas ideias adquiriram status de legitimidade científica. Houve, neste período, a formação de sociedades eugênicas em São Paulo, liderada por Renato Kell, que tinha como secretário o sociólogo Fernando de Azevedo, que posteriormente viria trabalhar nas reformas do ensino brasileiro. Então, a escola passou a ser definida socialmente pelos negros como um veículo de ascensão social. Os negros logo entenderam que seria necessário criar condições para melhorar sua situação social e obter mobilidade social. E a escola teria essa função de ascensão social. O jornal Quilombo, na sua primeira edição, na coluna Nosso Programa, afirmava que era necessário lutar para que, enquanto não for gratuito o ensino em todos os graus, sejam admitidos estudantes negros como pensionistas do Estado em todos os estabelecimentos particulares e oficiais do ensino secundário e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares. Vale destacar que a educação foi sempre uma bandeira de luta para os negros. Os negros resistiram, já na escravidão, eles demonstraram suas resistências por meio dos aquilombamentos, depois por meio dos movimentos sociais organizados, e essa história é uma história que vai sendo atravessada por meio dos tempos. As manifestações da resistência negra se referiram à luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais que os marginalizavam no mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural. Sempre houve um discurso crítico com relação à falta de políticas públicas educacionais para a população negra. As lideranças negras entendiam que a ausência de instrução era um dos fatores fundamentais que levava o negro a viver alienado culturalmente, desqualificando profissionalmente,
manipulado politicamente, sem perspectiva de progredir socialmente, em síntese, a viver em condições precárias. Por isso, ele julgava que o acesso à instrução era uma condição sine qua non para que essa situação fosse revertida. Então, algumas entidades negras, do movimento negro, cumpriram o papel do Estado no que se refere à educação, como nós veremos a seguir. A Frente Negra. Então, pessoal, como vocês viram aí nesse vídeo, algumas colocações, né, que essa professora coloca, né, que ela é da USP, a importância que se teve da criação da Lei 10.000, né, e todo o histórico, né, que o negro, que a população negra, ela passou desde o período, né, que a princesa Isabel, ela, assim, a história contou, que ela deu a libertação para os escravos, né, que foi, que terminou o período de escravidão no Brasil. Mas só que vocês viram que, na realidade, o Brasil, ele foi pressionado, né, por questões políticas, né, e econômicas, para que esse período de escravatura fosse rompido. E ele foi o último país, enquanto na Europa, em outros lugares do mundo, já não se escravizava mais pessoas negras, aqui no Brasil ainda se continuava fazendo essa exploração, né? E mesmo depois que o negro ele saiu desse período da escravatura, não houve essa política, né, de inserção do negro na sociedade. E até a população negra ela poder ter acesso à escola, essa população ficou vivendo o quê? À margem da sociedade, e foi aonde surgiu os primeiros cortiços, as primeiras favelas, né? Aonde se instalou, né? Mais ainda, né? Aumentou mais ainda a questão da discriminação, do preconceito e do racismo, né? Por quê? Porque assim, era normatizado que o certo era aquelas pessoas que eram brancas no Brasil, que tinham poder aquisitivo, que tinham estudo, coisa que o negro, que a população negra não tinha, né? E mesmo depois que isso ocorreu, ainda a discriminação, o preconceito, o racismo, ele continuou. Tem aqui duas falas aqui, antes da gente dar essa paradinha agora aí, né, de 10 minutos, eu quero ler aqui a fala da Andréa Vilas, que ela coloca: quem faz esses rótulos são os adultos, as crianças abraçam as descobertas e com elas que temos que construir essa educação, para que através das relações abordem com os pais. E nós, os profissionais da área, realmente se preocupar, né? Em se desconstruir e fazer seu trabalho focado no conhecimento, no respeito às diversidades, contemplando todos os âmbitos. Realmente, André, você está certíssima, né? E esse trabalho, ele é um trabalho de formiguinha e é um trabalho que é todos os dias. Então, eu preciso, eu, enquanto professora e professor, eu tenho que ter a minha mente aberta, né? E fazer essa desconstrução, né? E verificar a importância, e não acreditar que é bullying, porque racismo e preconceito e discriminação não é bullying. Bullying é uma coisa, né? Porque muita gente gosta de falar, porque quando a gente era criança, todo mundo sofria isso e todo mundo sobreviveu e não aconteceu nada. E não é bem assim, né? Não é bem assim. E isso não é bullying. Você fazer racismo, ou você promover racismo com uma outra pessoa, isso não é bullying. E você, enquanto professor, você não contemplar, você não se abrir para que você possa desenvolver um conteúdo, você possa desenvolver uma atividade que contemple todos os seus alunos dentro da sala de aula, né? Você está negando o que a lei, né? Ela está solicitando e ela está preconizando, né? Então, assim, se existe uma lei,
essa lei ela tem que ser cumprida, porque, afinal de contas, as leis, elas existem para ser cumpridas. Então, a Lei 10.639/2003, ela precisa ser cumprida, ela precisa ser efetivada, porque inserida no currículo, ela já está. Agora, precisa haver esse movimento por parte, né, da escola, dos sistemas de ensino, e para que essa discriminação, esse preconceito, ele não ocorra mais dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula, porque o que os livros didáticos da década de 80, eles traziam? Eles traziam a história contada de forma errônea, e eles traziam sempre o negro de forma, né, jocosa, sempre ali. O negro, quando ia se contar algo do Brasil, aqui, quem for professor de história, né, e que eu lembro disso, eu lembro disso na década de 90, ainda já quando eu estudei, eu lembro que eu sempre via a imagem da pessoa negra sempre no tronco, era com aquelas roupas todas rasgadas, né? E sempre era contado que a princesa Isabel, que foi a grande, né, a salvadora da população negra com o 13 de maio. E, na realidade, não é verdade isso, né? Isso foi a história que foi repassada, né? Mas não é a história real que deva ser contado para as nossas crianças, né? A Roseli, ela confirma para mim que em Jaraguari, dia 20 de novembro, é feriado, que eu já tinha lido sobre isso, mas eu não tinha certeza. Assim, os 2 municípios aqui do estado do Mato Grosso do Sul, né, que agora eu posso falar com certeza, é Corumbá, que é feriado, e Jaraguari. A Andréa Velasco coloca novamente: sofríamos as marcas e carregamos até hoje das ditas brincadeiras. E é verdade, né? É verdade, né? As brincadeiras que eram feitas com relação ao corpo, com relação ao cabelo, né? Com relação, né? O estereótipo de beleza, né? Que só se havia beleza na criança branca e na pessoa branca, e não na criança negra e na pessoa negra. Então, agora, pessoal, já está disponibilizado para vocês aí o link, para vocês estarem respondendo a chamada de hoje, né? A presença de hoje aí no curso. E a gente vai dar um intervalinho de 10 minutos, tá? E logo em seguida aí, a gente retorna, certo? Então tá, pessoal. Até mais. Retornamos, então, pessoal. Então, olha, tem uma contribuição muito importante aqui da Rosa Neiva, né? Rosa, que é coordenadora e uma escola aqui na rede municipal. Agradecer, muito obrigado, Rosa, por você estar participando, né, do curso. A Rosa coloca que o Dia da Consciência Negra é comemorado em 832 dos 5.570 municípios do país, mas no Mato Grosso do Sul é feriado em apenas 4 cidades. Olha, eu não sabia, eu tinha certeza de Corumbá, né? Porque eu já tinha lido e assistido uma reportagem sobre Corumbá. E não lembrava de Ladário, porque Ladário é ali pertinho, né? Então, é Corumbá, Itaporã, Jaraguari e Ladário, só que é comemorado o feriado, né? O dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Tá? Obrigado pela contribuição, Rosa. Então, aí já fica aí para vocês de conhecimento, então. Vamos dar continuidade, então? Então, agora a gente vai falar um pouco do parecer. Qual que é a importância do parecer 003 de 2004, que nós temos aqui a maravilhosa, né? Porque para nós ela é maravilhosa mesmo. A senhora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, que ela foi relatora, né? Ela é um ícone, né? Para nós que estudamos, pesquisamos relações étnico-raciais, e eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2017, num evento do COPENE, né, que é o Congresso de Pesquisadores Negros, lá em Dourados, em 2017. Eu tive a feliz oportunidade de conhecê-la. Conheci também a Nilma Lino. Então, o parecer,
ele é importante, por quê? Porque o parecer, ele vai estabelecer as diretrizes curriculares para as relações e ele vai estabelecer de que forma que o professor vai trabalhar essas práticas pedagógicas dentro da sala de aula. Então, como eu disse para vocês, existe já um material, existe. Ele só não é divulgado, mas, assim, ele existe. Né? Então, agora aqui, vocês estão tendo a oportunidade de saber um pouco mais, porque eu estou trazendo aqui para vocês, e vocês, a partir disso, vocês também podem estar pesquisando. E eu sei que muitas pessoas que estão participando aqui desse curso são pessoas que já atuam, né? Que têm o conhecimento, como a Rosa Neiva, também, que estava nesse evento, também, que eu estava em 2017, né, que participou desse evento. Então, é importante ter esse conhecimento, é importante ter esse olhar, porque a partir disso, o professor vai poder ter esse conhecimento e ele vai poder planejar atividades. Então, é importante, né, que coordenadoras como a Rosa, que está aqui participando, que participe, que tenha esse conhecimento, por quê? Porque o coordenador também, ele é uma peça-chave nisso também, porque ele vai poder estar atuando nesse movimento, nessa engrenagem, né? Porque ele vai poder estar contemplando, ele vai poder estar trazendo para o seu grupo de professores esse conhecimento. E sempre está dizendo, olha, vamos contemplar conteúdo tal, vamos trabalhar isso. Por quê? Porque ele já tem essa abertura, né? Ele consegue trazer isso. Então, por isso que é importante, né, que também ocorra essa formação. Então, quando eu disse que o professor, ele é peça fundamental para que isso ocorra, né? Mas é preciso também, que eu não posso deixar de falar aqui, que é preciso que ocorra formação de professores para as relações étnico-raciais. E essa formação, ela não é só do professor, a coordenação também precisa ter essa formação, a direção, né, a diretora ou diretora adjunto, a escola precisa ter esse conhecimento, né, para que esse currículo da escola, para que esse projeto pedagógico, ele se torne algo vivo, algo, né, que seja algo que foi contribuído, que teve a contribuição de todos os segmentos da escola, né? E que todos tenham conhecimento dessas práticas pedagógicas. Então, é necessário, sim, que ocorra essa formação. Então, se o professor ele tem dificuldade para ele trabalhar nessas práticas pedagógicas, é porque não ocorreu ainda essa formação. Então, é necessário, né, que os sistemas de ensino, ele faça essa formação, ele contemple, né? E isso é o quê? Nessa formação precisa haver o quê? Precisa haver histórias infantis que seja apresentada para esse professor, brincadeiras, artefatos culturais, né? Precisa ter a parte teórica, sim, que esse professor ele precisa conhecer a parte teórica, ele precisa saber que a África não é um país, é um continente com vários países, né? E que esses países, eles não são formados só de populações que vivem a pobreza, que existem riquezas nesses países, né? E que existem pessoas, famílias, né? Que são bem estruturadas, que vivem também de maneira positiva na África, porque a forma como nos foi contado na década de 80, na década de 90, é que só existia pobreza, doença e coisas ruins na África, né? E nos países do continente africano. E não é verdade, né? Existe cultura, existem músicos, existem pessoas famosas também, existem escola, existem pessoas formadas. Só para vocês terem uma ideia, em 2019, eu tive a grata oportunidade de ir com a minha orientadora do mestrado, que é a professora Bartolina Ramalho Catanante. Nós fomos num congresso em Angola, e eu fui em Luanda, e quando eu retornei, muitas pessoas me perguntaram, nossa,
nossa, mas você postou umas fotos nas suas redes sociais, nem parecia que era na África. Por quê? Porque as pessoas achavam que lá só existia pobreza. E não é verdade. Existem, sim, pessoas estudadas, e na faculdade que eu fui, todos os professores eram doutores. Todos os professores que atuavam na faculdade que a gente foi, né, apresentar o trabalho, que a gente foi participar do evento, todos eram doutores formados, tá? E lá foi muito incrível, porque existe um respeito pela imagem do professor incrível, incrível, assim, os alunos, os acadêmicos da faculdade, eles tinham um respeito para assim, para tratar com todos os professores, sendo eles professores de lá, da faculdade, e professores visitantes, assim, que eu fiquei impressionada, né? Que muitas vezes aqui no nosso país o professor não é tão respeitado assim, né? Então, assim, para vocês verem, e a faculdade que a gente foi de uma cidade rural, na área rural lá de Angola, que a gente foi, em Cachito, Bengo e Cachito, né? E para vocês verem, todos os professores tinham títulos de doutores, né, na faculdade. Então, assim, para vocês verem que não é a forma como nos foi contado, que muitas vezes as pessoas ficam no senso comum ou no achismo. Isso não é verdade. Esse parecer, então, ele visa atender os propósitos, as expressões da indicação, né, da CNE, que é de 2002, bem como regulamentar a alteração trazida, né, à lei, né, a Lei de Diretrizes e Bases, 9394/1996, né, que é a lei maior aqui do ensino do Brasil, que é feita, então, essa alteração com a Lei 10.669/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história da África. Parece que fica redundante, mas na realidade é isso mesmo. E isso foi estabelecido em âmbito nacional. E como eu disse para vocês, né, anteriormente, tudo isso partiu de quando? Partiu desde da construção da Constituição Federal de 1988, né? Que houve essa abertura e que houve, né, que ocorreu essa discussão dos direitos iguais para todos, né? Então, as nossas crianças, elas precisam ser contempladas. As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles não podem mais serem tratados com indiferença. A história da população negra não pode mais ficar no achismo ou no senso comum, né? Então, aqui ela vem falando, né, da lei, do artigo, né, e que as diretrizes e bases da educação nacional que asseguram o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros. A Rosane Canavarros dos Santos, ela está dizendo assim, as pessoas precisam ter esse conhecimento, se posicionar com relação ao assunto. Parece que para que todos tenhamos o entendimento correto. Infelizmente, o que aconteceu foi a exploração de um povo e a escravização de outro, e isso a gente não muda de um dia para o outro. Tanto que estamos aí com mais de 500 anos, e isso continua acontecendo. Então, Rosane, a lei ela já tem mais de 10 anos, né? Ela é de 2003, a Lei 10.000, e assim, eu faço aqui o uso das palavras tanto da professora Nilma Lino, como da professora Petronília Beatriz, que elas disseram, né, que a lei ainda ela não está ainda consolidada, mas a gente também não pode falar que essa lei ela não está sendo contemplada, né, nas salas de aula. Eu, enquanto professora, Sheila, professora da educação básica,
eu faço valer essa lei dentro da minha sala, né, com os meus alunos. Então, pode ser lá na educação infantil, como no ensino fundamental 1, a turma que eu tiver, eu sempre preconizo, eu sempre busco trazer histórias que contemple, né, os negros como protagonista. Eu costumo trazer os artefatos culturais, né? Eu costumo trazer a história correta, né, do povo negro. Então, é o que foi dito aqui. É necessário que o professor ele faça esse movimento. Mas, assim, Sheila, mas para você é fácil, você estudou, você pesquisou sobre isso. Sim, eu vou dizer que no início, para mim, não foi fácil. Eu também fui procurar, porque a minha orientadora do mestrado dizia assim para mim, Sheila, lá na biblioteca da sua escola, com certeza tem esses livros, tem lá, procura, vai atrás. E é verdade, pessoal. Na biblioteca das escolas da rede municipal e da estadual também, porque eu já trabalhei na rede estadual, existem muitos livros, como as diretrizes curriculares e as orientações curriculares para as relações étnico-raciais, ele existe e ele está lá nas bibliotecas das escolas. Eu posso falar porque existia um período que eu trabalhava em 3 escolas públicas e nas 3 eu encontrei material. Eu encontrei. Por quê? Porque esses materiais são disponibilizados pelo MEC, e o MEC envia para as escolas. Pode ser que ele está guardado lá numa caixa, em algum canto lá, né, escondido, mas ele existe. Como o material da Cor da Cultura, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que ele está disponibilizado também. Depois, nos slides, eu coloco todos os endereços depois para vocês estarem pesquisando, né, e buscando no canal do YouTube, para vocês verem que esse material ele está tanto disponível no canal do YouTube como nas bibliotecas das escolas. Então, é necessário que o professor, que a coordenação pedagógica, faça esse movimento de ir lá buscar esse material. Né? Histórias infantis, né? Tem um livro da professora Lucimar Rosa Dias, que ela é daqui do nosso estado, ela já morou aqui por muito tempo, hoje ela não mora mais, porque ela é doutora e ela é efetiva na Universidade Federal do Paraná, e ela tem um livro infantil, cada um do seu jeito, cada um do seu jeito, cada jeito é de um, né, que é um livro que saiu pela editora Alvorada, aqui de Campo Grande. Esse livro, pessoal, sem mentira nenhuma, eu posso falar, em 2018, em uma das escolas que eu trabalhei, tinha livro desse que ia até para o lixo. Foi para o lixo, pessoal, porque, assim, tinha muito, porque, assim, foi distribuído para as escolas. Então, todas as escolas que eu trabalhei, tinha esse livro, e tinha, assim, sabe, 50 livros desse dentro da biblioteca, um livro infantil, 50 livros desse, tinha, por quê? Porque veio, né, eu acredito que foi doado para a CEMED, e a CEMED fez esse repasse para as escolas, não só para a CEMED, porque na escola estadual que eu trabalhei também tinha esse livro também. Então, é um livro que tem na escola, mesmo agora com esse período de pandemia, que a gente não está indo nas escolas, né? Existe esse livro, ele está lá guardado. A biblioteca está lá fechada, mas se você for lá e falar com a pessoa responsável pela biblioteca, esse livro está lá. Outro livro que é muito popularizado dentro da escola é Cabelo de Lelê. Eu trabalhei em 2 escolas que eu achei esse livro. Por quê? Porque esse livro, ele veio dentro daquelas caixas. Sabe essas caixas aí do FNDE, que nós, professores, recebemos, que a escola recebe, que tem a caixa do 1º ano, do 2º ano, né? Do 3º, do 4º, 5º ano? Esse livro estava lá também, né? A Roseli falou para repetir. Tem aqui, ó, cada um com o seu jeito, cada jeito é de um, tá? Que a Vila Alta Teodoro, ela disponibilizou aqui. A Pabliane também está dizendo, Sheila, você pode disponibilizar? Eu posso fazer uma lista
e está disponibilizando para vocês. A Rosa Neiva, que eu disse para vocês que ela é coordenadora, né, na rede, ela está dizendo que todas as escolas receberam. Sim, esse trabalho tem. O professor e poeta está dizendo, eu já trabalhei com esse livro, e não tem só esse livro. Tem um livro também que é muito antigo, que é muito popular, que é da Ana Maria Machado, que é Menina Bonita do Laço de Fita, que é o que todo mundo conhece, que esse livro, que é um livro infantil que muitos conhecem, né? Então, esse livro também é um livro muito bacana de trabalhar, né? Tem um livro também da Ruth Rocha, que se chama Amigo do Rei, né? Que também conta bem a história de como que as crianças, filhos das escravas, eram tratados pelos filhos dos brancos, né? Que conta bem a história, é uma história infantil, né? Que conta bem na época do Brasil escravocrata, que conta como que era o tratamento que era dado para as crianças, filhos das mulheres escravizadas, das negras escravizadas, e como que os filhos dos brancos tratavam essas crianças, né? Não sei se vocês sabem, mas as crianças negras, elas eram tratadas como objetos, né? Existem imagens, fotos, que as crianças brancas subiam, né, nas crianças negras, faziam elas de cavalinho, né? E, enfim, tinha esse... Por quê? Porque essa era a orientação. A Elisângela Petri está falando aqui Amora, o livro Amora, do Emicida, realmente essa história é incrível também, né? Eu posso estar na próxima aula, né, na próxima terça-feira, eu posso estar trazendo, né? Eu posso compartilhar a lista, colocar até no ambiente, vou pedir para compartilhar uma lista, né, de livros, e eu posso também trazer a minha coleção de livros infantis que eu tenho, que eu acabei organizando, né? Eu tenho já uma coleção de livros infantis, eu tenho também uma coleção de bonecas negras, né, que eu fui bonecas negras tanto de pano como bonecas negras de loja, que eu fui adquirindo, né, até por conta da minha pesquisa que eu desenvolvi e das brincadeiras que eu tive que desenvolver no meu projeto de pesquisa. Então, eu posso estar trazendo na próxima aula para mostrar para vocês, né? Eu posso trazer algumas bonecas para mostrar para vocês também. Eu tenho, como eu disse para vocês, eu fui em Angola, então eu adquiri as bonecas angolanas, né? Que elas são lindas, assim, né? Todo mundo que vê fica assim maravilhada com elas, mas também eu tenho bonecas daqui de lojas e bonecas de pano, né? A minha primeira boneca negra eu comprei no Copene, que foi uma boneca negra de pano, né? Que eu fiquei apaixonada por aquela boneca, e a partir daquela boneca, então, tudo se transformou assim, na minha vida, né? E a partir da minha pesquisa, eu comecei a ver a importância de trazer esse artefato cultural para dentro da sala de aula, né? Então, eu me comprometo com vocês de estar trazendo na próxima semana, aí, na próxima aula, estar trazendo para mostrar para vocês, e vou disponibilizar também uma lista, né? Vou pedir para colocar no ambiente, socializar uma lista com o nome de alguns livros, né? Partindo dos livros que eu tenho, mas alguns, né? De referências que a gente sabe que é muito importante. E que é importante também que não sei quantos coordenadores e diretores aqui de escola estão participando do curso, né? Que agora, nesse momento, eu sei que o curso ele é um curso que é para o servidor público, mas eu sei que tem muitos colegas aqui de profissão participando, e que eu acho assim, muito importante, né, poder compartilhar e contribuir com vocês nesse sentido, tá? Então, o parecer, ele faz o quê? Ele destina-se aos administradores dos sistemas de ensino, de mantenedoras de estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos de ensino, seus professores e a todos implicados na elaboração e na execução, na avaliação de programas de interesse educacional, de planos institucionais, pedagógicos e de ensino. Então, assim, o parecer, assim como a lei,
ele precisa de interpretação, né? E essa interpretação, o parecer, ele vem trazendo toda essa questão pedagógica que precisa ser tratada em sala de aula, porque não adiantaria nada ter só o conteúdo da lei se não tivesse esse parecer explicando, orientando, né? Como que isso deveria ser realizado em sala de aula. E aí, aí vocês vão dizer assim, mas por que, né, se criar uma lei, qual a necessidade, né, de se criar uma lei para que isso acontecesse? Para que ocorresse as mudanças e as transformações que já ocorreram, né? Como eu disse para vocês, não são todos os professores e professoras que estão abertos para fazer essa desconstrução, mas cabe à direção, à coordenação da escola, né, fazer esse trabalho, trazer essa formação para o professor, porque daí não vai ter como ele dizer assim, eu não conheço, eu não sei trabalhar, porque eu nunca tive uma formação, eu não sei como é que faz isso. Então, a partir dessa formação, né, aí sim, né, pode-se haver uma desconstrução, pode-se haver um trabalho que seja desenvolvido com as crianças dentro de sala de aula. E esse trabalho, ele não vai ser só refletido dentro da escola e dentro da sala de aula, esse trabalho vai ser refletido em sociedade, porque a partir do momento que essa criança, esse adolescente, ele passa a ter o entendimento de quem foram os seus antepassados, da importância que esses antepassados, de toda a sua ancestralidade, né? Da importância da sua ancestralidade para a construção da sociedade, né? Ele vai se sentir mais tranquilo, ele vai se sentir mais à vontade para ele construir a sua identidade negra, né? E essa identidade, ela parte do quê? Ela parte desse conhecimento, porque a gente não nasce negro, tá? A gente se descobre negro. E assim, e muitas vezes você se descobrir negro não é algo tão assim, fácil, e não é algo também que seja um processo assim, fácil de se passar. Por quê? Porque quando você se descobre negro, você tem que assumir você só tem dois caminhos. Ou você assume a sua negritude, ou você nega, né? E você assumir a negritude, você assumir e construir uma identidade negra, não é algo tão fácil. É todo dia uma sementinha que você rega. E eu posso falar porque isso aconteceu comigo, né? Eu digo sempre que eu sou uma mulher negra em processo de construção, né? E esse processo ele só se deu em 2018. Então, eu estou aqui debutando ainda, né, nesse processo de construção como mulher negra, porque foi a partir de 2018, com a minha entrada, eu já fazia parte do programa do mestrado, mas em 2018, quando eu passo a frequentar as reuniões do grupo do qual eu faço parte, do TES, que eu passo a conviver com as pessoas, né, com todas as pessoas do movimento negro, eu passo a compreender e passo a ter o entendimento, e eu me fiz essa pergunta, né? Eu falei, nossa, aonde que eu estive esse tempo todo que eu não estava aqui com essas pessoas? Porque eu não tinha esse entendimento, né? Eu tinha o entendimento do que socialmente era dito para mim e o que a minha família me dizia, né? Você é uma morena clara, tal, né? E assim por diante. E então, até mesmo a questão do cabelo, né? A questão do entendimento mesmo do que é ser uma mulher negra, né? E de acreditar e de fazer essa desconstrução. Então, não é um processo fácil, né? Então, se descobrir uma pessoa negra não é um processo fácil. Por quê? Porque você tem todo esse período histórico que não que foi, né, passado para todos nós, que o negro, ser negro, não era uma coisa positiva, né?
Então, como que você vai se reconhecer como uma pessoa negra? Se sempre foi colocado que o negro era indolente, que era preguiçoso, que ele não gostava de trabalhar, que era sujo, que era fedido, que o cabelo dele era ruim, né? Que nada era positivo no negro. Então, como que eu posso me reconhecer como pessoa negra? Então, é a partir do quê? É a partir desse processo, né, das leituras, é a partir desse processo de você começar a se desconstruir e a ver de uma outra forma, né? Então, aqui a Elisângela Pet fala que o Pequeno Príncipe Preto, né, o cabelo de Cora, o mundo no Black Power, de Taiô, né? Aí a Vilauto Teodoro fala, por isso é tão importante trabalhar a representatividade. Sim, sim, porque as crianças, elas precisam, né, ver que elas precisam se reconhecer. Eu vou dizer para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo. Como eu disse para vocês, eu tenho uma coleção de bonecas, né? Que eu já venho colecionando aí desde 2018. Então, em uma determinada loja aqui, né, de Campo Grande, que vende brinquedos e tal, eu entrei e eu vi uma boneca e eu, na hora, assim, eu olhei para aquela boneca e falei, não, eu tenho que comprar essa boneca, uma boneca negra, achei linda. E daí tinha uma menina negra, uma criança negra. Eu imagino, ela estava com os pais, né, e a outra irmãzinha no colo da mãe, e ela estava assim, eu acho que ela deveria ter no máximo uns 8 anos, a menina, muito esperta, falante e tal, andando. E em um certo momento, ela também começou a olhar a mesma boneca que eu estava olhando. Aí eu peguei a boneca e eu vi que ela estava interessada na boneca. E aí eu perguntei para ela, eu falei, escuta, o que você achou dessa boneca? Aí ela falou assim, eu achei ela maravilhosa, linda. Eu já fiquei assim, eu falei, nossa, menina, né? Ela falou assim, eu achei linda, maravilhosa. Eu falei, mas por que você gostou dessa boneca? Ela falou, porque ela se parece comigo, ela é da minha cor. Gente, eu achei incrível aquilo. Eu achei assim, eu falei, cara, é isso, sabe? Então, assim, as crianças elas precisam ter essa representatividade, elas precisam se reconhecer. Então, ali eu vi a importância de você, a gente, enquanto professora, levar bonecas negras para a sala de aula. E não importa se é da educação infantil e mesmo no ensino fundamental, de apresentar esse artefato cultural e de mostrar para as crianças, sabe? Mesmo os meninos, de ver que existe sim, né? Que existe e da importância desse brinquedo, né? Eu também posso falar que eu vim de uma infância que não tinha boneca negra, que eu não tive nem bonecas, né? E as bonecas que eu queria ter eram tudo bonecas loiras e brancas, do olho claro, né? Então, assim como eu, muitas pessoas da minha geração também, né, vieram dessa realidade, né? E aí a Vilauto Teodoro coloca, em nossa escola, sempre convidamos pessoas negras que ocupam diferentes profissões. Excelente ideia, muito bom, Vilauto, é isso mesmo. Né? A Gleiciane, a Gleice, obrigado, Gleice, por você estar participando aqui do curso, né? Eu conheço, é professora também de educação infantil na rede. As crianças negras precisam desse trabalho intencional para que se reconheçam muito como crianças negras e tenham essa identidade formada. Isso mesmo, elas precisam se reconhecer, que foi isso que eu vi que aconteceu com essa menina no dia que eu perguntei para ela, sabe? Aí depois a mãe da menina veio, né? E aí falou, olha, filha, então ela parece que vai comprar para a filha dela essa boneca também. E eu ri, porque na verdade não é nem para minha filha, é para mim mesmo, para minha coleção, né? Que eu acabei adquirindo, né? Alguém está falando aí sobre em relação a Rosenil, o link lá, tem a questão da chamada, a chamada está disponibilizada, pessoal, dá uma olhadinha aí, né? Dá uma olhadinha, que a chamada já está disponibilizada no ambiente. A Andréa Vilas coloca, por isso que me construí princesa preta para representar para as nossas crianças o impacto que nunca vi realmente em minha infância. Realmente, eu também não, Andréia, eu também fui uma criança que eu não tinha bonecas, porque meus pais não tinham condições de comprar bonecas para mim, né? E as bonecas que eu queria ter eram bonecas brancas, né? A Barbie, a Suzy, né? Que eu via na época, né? Sensacional, prof. Já estou apaixonada por essas bonecas. A Roseli fala.
O Agenor coloca, quando cai a conexão, não aparece. Então, mas o Clarindo vai estar aí, ó. O Clarindo já disponibilizou novamente o link aqui da chamada para vocês estarem fazendo. E aqui, pessoal, eu quero compartilhar com vocês, então, esse link aqui primeiro, do YouTube, né? Esse videozinho que é bem rapidinho, que fala do material da Cor da Cultura. Quando alguém vê o mundo somente de uma cor, não percebe a diversidade à sua volta, ignora a opinião do outro, não sabe que a história é feita de muitos e diferentes tons. Pensa que tudo é como se olhasse apenas o lado de dentro da janela. Abra sua janela para o conhecimento. O combate ao racismo começa na escola. Lei 10.639. 10 anos de ensino da história do negro e da África nas escolas brasileiras. Então, pessoal, por que eu trouxe esse videozinho para falar desse material A Cor da Cultura? Porque é um material que, se vocês forem procurar, vocês vão achar histórias infantis, vocês vão achar essa parte teórica, tá? Que fala sobre a lei, e vocês vão achar também músicas, né? Cantos africanos que você pode trabalhar em roda com as crianças, né, que você pode estar apresentando. Então, esse material foi um material que foi construído após a Lei 10.639/2003, e ele é incrível. Ele vinha com todo esse material numa sacola amarela, né? Quando eu vim saber disso, eu vim descobrir isso em 2017, né? E daí eu fui pesquisar nas escolas que eu já trabalhava, e realmente, só que eu descobri assim, que o material estava todo separado, e assim, cada um num canto, mas ele existe, pessoal, ele existe nas escolas. Se vocês forem procurar, eles existem. Mas, caso sua escola não tenha, ele está disponibilizado aí no canal do YouTube. E para finalizar a noite de hoje, agradecer vocês, né, pela essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, de estar apresentando esse material para vocês hoje, falando um pouco sobre a lei, do parecer. Eu trouxe essa historinha infantil aqui, que ela é muito bacana, que é Bruno e a Galinha de Angola, que faz parte, que é um dos livros infantis, que faz parte dessa coleção A Cor da Cultura, desse material, né? E como no próprio vídeo fala, né? Eu quero encerrar minha fala dizendo isso, né? Aproveitando essa fala ali do vídeo, que por que a gente só tem que contar uma versão da história e por que a gente só tem que evidenciar um povo, se o nosso país ele foi constituído por vários povos. Então, pensando aqui em Campo Grande, a gente tem aqui, que é muito evidente, né? A população japonesa, né? Que tem até, né? Um monumento, né? Histórico, que é evidenciada essa cultura japonesa, a cultura árabe também, que é muito evidenciada aqui na nossa cidade, né? E no nosso estado. E por que não evidenciar a história da Eva Maria de Jesus? Eva Maria de Jesus foi uma negra, né, que foi escravizada, recebeu sua carta de alforria, veio para Campo Grande, veio para Mato Grosso do Sul, ainda quando era Campos de Vacarias. E ela, segundo a história, né, que muitos historiadores contam, ela foi uma das fundadoras da nossa cidade. E isso não é trazido na história. Então, por que não contar isso para as crianças? Por que não evidenciar a importância dos quilombos que existem aqui na nossa cidade, no nosso estado, a importância que eles tiveram e têm para a história da nossa cidade e do nosso estado, Mato Grosso do Sul? Né? Então, é importante se contar a história do Paraguai, a história da colonização japonesa, a colonização árabe aqui no nosso estado, ótimo, mas também é importante contar a história dos negros que fizeram e fazem, né, a história do nosso estado, da nossa cidade, e a importância que eles têm. E assim como também os negros e a história e toda a cultura e a africanidade que a população negra e africana tem no nosso país. Então, eu desejo uma boa noite para vocês, tá, pessoal? E eu vou deixar aqui essa história que é muito bacana, e eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Minha Galinha da Angola, de Gersilga de Almeida. Ilustrações, Valéria Saraiva. Bruna era uma menina que se sentia muito sozinha. Quando estava muito triste, Nanã, que chegara de um país muito distante e pedia-lhe para contar histórias de sua terra natal. Uma que ela gostava muito era do panô da galinha que sua avó trouxera da África. Ela sempre começava assim: conta a lenda de minha aldeia africana que Oxum era uma menina que se sentia só. Para lhe fazer companhia, resolveu criar o que ela chamava de o seu povo. Foi assim que surgiu Conquém, ou melhor, a galinha da Angola deste panô. Certa noite, Bruna sonhou com a Conquém descendo por uma corrente de ouro. Ela era muito engraçada. Trazia uma bolsa pendurada e com suas patinhas espalhava a terra, que caía do céu na terra. Bruna ficou tão contente com o sonho que pediu a seu tio, que era um bom oleiro, que a ensinasse a trabalhar com barro. Foi assim que Bruna modelou a galinha da Angola Conquém e passou a brincar com ela. Assim não se sentia tão sozinha. No dia de seu aniversário, Bruna, como de costume, foi à casa de sua avó. Grande surpresa a esperava no quintal. Era uma bela galinha da Angola que andava e gritava: Conquém, Conquém! Era igualzinha a Conquém de seu sonho, toda pretinha e cheia de pintinhas brancas. Bruna correu para sua avó e esta lhe disse: Bruna, esta é a sua nova amiga, igualzinha da história de Oxum. Mandei vir para você. Agora você não precisa mais perguntar: com quem eu vou brincar? Você acaba de ganhar uma Conquém de verdade. Bruna vivia muito feliz com sua galinha da Angola, que a seguia por toda a aldeia. Enquanto ela fazia suas galinhas de barro, Conquém ciscava por perto. Para sua grande surpresa, as outras meninas da aldeia que não brincavam com Bruna foram se aproximando e pedindo a ela que as deixasse também brincar com a Conquém. Foi assim que Bruna arranjou muitas amigas. Não só brincavam com ela e a Conquém, como juntas aprendiam a fazer vasilhas de barro e muitas galinhas iguaizinhas a Conquém. Quando as meninas ficavam cansadas, Bruna dançava com elas, imitando a galinha da Angola, e cantava uma canção que ouvia sua avó cantar quando contava a história de Oxum. Com quem eu vou brincar? Me sinto tão sozinha. Não fique triste, menina. Siga com quem, que novas amigas você fará. Certo dia, a Conquém ciscou muito no terreno próximo à aldeia. As meninas que estavam com ela perceberam que ela puxava com seu bico alguma coisa e viram que era um botão muito bonito. Mais na frente, ela ciscou e achou um carretel, que as meninas ajudaram a desenterrar. Logo depois, achou um anel. Mas a maior surpresa foi quando perceberam que a Conquém batia com o bico numa tampa de metal. Bruna e suas amigas resolveram ajudar a galinha e descobriram um baú, igualzinho ao do quarto de sua avó. Com um grande esforço, elas o desenterraram e resolveram levá-lo para a casa dela. Quando vovó Nanã o viu, gritou cheia de alegria: Meu Deus! Vocês acharam meu baú que os carregadores perderam quando me mudei para esta aldeia. As meninas, surpresas, viram a avó de Bruna abrir o baú e retirar dele um grande panô, parecido com o da história de Oxum. Só que este, além da Conquém, tinha um pombo e um lagarto. Bruna esperou que sua avó se acalmasse e perguntou-lhe: Vó, por que a Conquém está junto com o pombo e o lagarto neste panô? Bruna, minha querida, conta a lenda da minha aldeia africana que estes foram os animais que vieram ajudar a Conquém na criação do mundo e de meu povo. Conquém espalhou a terra quando desceu do céu para a terra. O lagarto desceu para ver se a terra estava firme e o pombo foi avisar aos outros animais que já podiam descer para habitar naquele lugar. Esta é a história da criação do mundo, que minha avó já me contava enquanto eu pintava panôs como este. Bruna
Bruna e suas amigas, depois da descoberta do baú, ficaram muito conhecidas, porque todos da aldeia se juntavam na casa de sua avó para verem e ouvirem a história do panô que as meninas encontraram. Sua avó, muito contente, resolveu ensinar as meninas a pintarem tecidos, como os que ela fazia na África. Isto fez com que a aldeia de Bruna ficasse conhecida. Foi assim que todas as pessoas da aldeia de Bruna decidiram torná-la mais bonita e pintaram suas casas com as cores dos panôs da galinha d'Angola. Um dia, a Conquém sumiu e todas as meninas saíram à sua procura, chamando: Conquém, onde você está? Com quem nós vamos brincar? Tanto procuraram que a acharam bem escondidinha no mato. As meninas foram atrás dela e viram um ninho com um belo ovo que ela protegia e chocava. Tempos depois, cada menina da aldeia tinha sua galinha d'Angola. E até hoje, o povo daquela aldeia conta a história de Bruna e da galinha d'Angola para aqueles que compram os belos tecidos pintados pelas meninas. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando desse curso, de vocês estarem, né, participando junto comigo nesse curso aqui, e poder falar um pouco do conhecimento que eu adquiri e da experiência que eu vivi e que eu vivo enquanto professora. Gratidão infinita. Obrigada, Gleiciane, a Nisete, Lira, obrigado por compartilhar esses conhecimentos, a nós, parabéns. Né, a Andréa Velasque também, que eu conheço também, já trabalhamos juntas, gratidão por semear bons frutos nessa nossa caminhada. Eu que agradeço a presença aqui, Andréia, né, a Vilalto Teodoro, né, pelo que eu entendi, parece que a Vilalto é colega de trabalho da Gleiciane, e elas trabalham lá na EMEI Tia Eva, né, que é lá na comunidade da Tia Eva. Muito bom saber, que bacana que vocês estão aqui, né? Então, assim, pessoal, boa noite. E até a próxima aula com vocês, tá bom? E até mais.